Eu sou Sheila Gaudêncio. E eu sou Maria do Livramento. Está começando agora mais um Estecom Notícias, onde a notícia faz história. Convide os amigos para ouvir e aprender. Nós entramos no ar regularmente, nas quintas à tarde. Para ouvir, basta acessar nosso site www.esteconoticias.com.br. Também é possível conferir nosso programa na íntegra, juntamente com todas as entrevistas anteriores. Para isso, basta acessar o nosso link ou procurar por nossa página oficial no Facebook, Projeto Estecom. Gostaríamos de começar agradecendo aos nossos patrocinadores: Universidade Estadual da Paraíba, Rádio Comunitária Aroeiras FM, Câmara Municipal dos Vereadores, JG Silva e Júnior Sati da CVNet. Em Aroeiras são exatamente 14 horas e 37 minutos. O nosso tema dessa semana é literatura brasileira. Considerando um desdobramento da literatura em língua portuguesa, faz parte também da literatura latino-americana, a única língua portuguesa. Ela surgiu a partir da atividade literária incentivada pelos jesuítas após o desdobramento do Brasil, durante o século XVI. Bastante ligada, de princípio, à literatura metropolitana, ela foi ganhando independência com o tempo, iniciando o processo durante o século XIX com os movimentos romântico e realista, atingindo o ápice com a Semana de Arte Moderna em 1922, caracterizando-se pelo rompimento definitivo com as literaturas de outros países, formando-se, portanto, a partir do modernismo e suas gerações, as primeiras escolas de escritores verdadeiramente independentes. São dessa época grandes nomes como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Cecília Meirelles. A nossa convidada de hoje, que irá nos prestigiar com o seu grande conhecimento no campo da literatura, é a professora Patrícia Germando, que possui doutorado em literatura e interculturalidade pelo PPGLI. O EPB é mestre em literatura e interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba. Possui licenciatura plena em letras e especialização em linguística e literatura pela mesma instituição. No âmbito profissional, leciona do mestrado multidisciplinar em Ciência da Educação, promovido pelo Instituto Bioeducação, FACNorte. Também atuou como secretária adjunta de Educação da professora da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Professora, gostaríamos de agradecer pelo seu tempo. Como você começou a se interessar pela literatura? Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês e, inclusive, parabenizá-los, não é, pela brilhante, vamos pensar assim, iniciativa, certamente liderada pelo professor Tiago Daniel, de unir história, comunicação e tecnologia, é isso? Bem, meu caminho, respondendo a pergunta que vocês me fazem, meu percurso de encontro ao texto literário, ele começa na minha infância, né? Como geralmente é possível acontecer, eu sou filha de pais que gostavam bastante de leitura, minha casa era repleta de livros, e eu sempre tive esse contato direto com esse universo, a partir dessa constância nas estantes da minha residência, né? Todos os meus irmãos, eles eram estudantes, nós somos uma família de professores, de poetas, então eu sempre convivi com os livros, né? Primeiramente, como disse Cecília Meirelles, os livros eram casinhas para mim, eu gostava de construir também casinhas com os livros, quando eu não sabia ainda, não dominava o código escrito, não sabia a leitura, não conseguia ler, mas eu já tinha todo o encantamento, sabia das possibilidades que aquele instrumento poderia me possibilitar, né? Então depois, com o passar do tempo, eu fui me interessando, primeiro pelos romances na minha juventude, né? Aqueles romances, livrinhos de bolso que eu via meus pais lendo, livrinhos de faroeste, eu acho que vocês nem sequer conhecem. Aquela literatura de Sabrina, Júlia, né? Eu posso até dizer que isso foi o meu início mesmo na mocidade. E logo após eu fui apresentada mesmo aos clássicos da literatura brasileira, que vocês tematizam nessa entrevista. Enfim, tive a felicidade de realmente conhecer autores de ponta e de ler obras que transformaram o meu modo de ser e de agir. Então, esse contato vem da minha infância e ele é perene em minha vida. Eu acho que é dificilmente passar um dia sem ter o contato com o livro e com a leitura literária, especificamente.
que é onde eu encontro realmente um aporte para propor mudanças ou questionamentos para esse mundo em que a gente vive tão cheio de incertezas. Podemos perceber que você é uma grande fã do escritor Jorge Amado, pois suas teses de mestrado e doutorado são baseadas em livros dele. O que mais te fascina nas obras desse autor? Costumam me chamar de Patrícia de Jorge Amado, e eu fico muito feliz com isso. O que mais me chamou a atenção em Jorge Amado foi essa capacidade que esse autor encontrou e conseguiu com suas obras, com seus inúmeros romances, crônicas, enfim, textos que produziu, contos, até poesia, quem até não conhece, né, de retratar o nosso Nordeste, a nossa gente. E a propósito, hoje é o dia dedicado ao nordestino, né? 8 de outubro é um dia dedicado ao nordestino, e eu acho interessante vocês terem canalizado a entrevista por esse ponto. Então, Jorge Amado, ele consegue, para mim, lendo as obras de Jorge Amado, é como se eu estivesse em frente a um espelho. Eu até começo a introdução da minha tese de doutorado dizendo isso, né, que eu consigo ver, através de Jorge Amado, aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Logicamente que ele escreveu muito mais sobre a Bahia, né, e que não fica tão distante da gente, nem a realidade tão diferente da nossa. Então, se você quer entender vários temas interessantes a respeito da contemporaneidade, você pode encontrar isso nas obras de Jorge Amado. Por exemplo, Capitães da Areia, ele trata a questão do menor abandonado, né, das crianças que se marginalizam, ou melhor, que são marginalizadas, que são alocadas nas ruas por falta de oportunidade. Então, ele pensa isso, Capitães da Areia. Ele pensa no Brasil enquanto esse país de múltiplas identidades, no livro O País do Carnaval, né? Ele pensa na questão da pedofilia, da prostituição, lá em Teresa Batista, Cansada de Guerra, né? Ele pensa a questão do meio ambiente, em Tieta do Agreste, né? A poluição das praias, a construção, por exemplo, do polo petroquímico que existe hoje em Camaçari, ele tematizou lá em Tieta do Agreste, e falando sobre isso, logicamente não citando o nome da cidade, mas refletindo sobre essa construção de fábricas que iriam degradar fortemente, né, o ambiente, a ecologia daquela região. Então, em Jorge Amado você consegue visualizar tudo isso, sem contar nas problemáticas relacionadas à religiosidade, né, à pluralidade religiosa, que aí a gente encontra no Sumiço da Santa, no Compadre de Ogum, em tantas das suas obras. Enfim, isso é o que me fascina, essa diversidade de um escritor que era um homem tão simples. Ele mesmo se dizia, eu quero ser um homem do povo, e ele dizia, eu sou um escritor de putas e de vagabundos, né? Então ele escrevia sobre essa marginalidade, essas pessoas que são rotuladas, e enfim, ele não se envergonhava disso, e fazia isso com uma linguagem muito simples e acessível. Se vocês pesquisarem na biblioteca, e eu convido, vocês são alunos do ensino médio, a comprovar isso pela leitura de suas obras, né? Desde a literatura infantil dele, que tem A Bola e o Goleiro, ele tem um maravilhoso que é O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, o próprio Menino Grapiúna, são textos que convidam a infância a enveredar pela literatura. Aí vem os livros de Capitães de Areia, até tem livros políticos, enfim, tudo nele me fascina. Se eu fosse falar, passaríamos a tarde inteira aqui, não esgotaríamos. Aproveitando o que a senhora acabou de falar, com qual das obras de Jorge Amado você mais se identifica? Pergunta difícil, viu? Bem, na minha graduação eu estudei Tieta do Agreste, né, que vocês devem conhecer, que foi transposta para uma telenovela global que foi exibida, acho que na década de 80, se eu não me engano, 90, no início da 89 e 90, salvo engano. Enfim, na minha graduação eu trabalhei com esse romance. Gostei bastante, né, de ver justamente essa desconstrução da prostituta, porque Tieta ela é abandonada, ela é expulsa de casa pelo pai, né, porque ela não cumpriu com as prerrogativas esperadas para uma moça de sua região, então ela foi expulsa e ela ganhou a vida e se transformou numa heroína a partir de um prostíbulo que ela abriu na capital, em São Paulo, e ela volta como uma vitoriosa para a cidade, né, que é Mangue Seco, enfim, para ser redimida, né, como uma ovelha negra que volta, as pessoas não sabem da sua real condição em São Paulo. Enfim, eu gostei bastante desse romance. Tem um texto especial que eu trabalhei agora na minha tese, trabalhei na minha especialização, que é o Tenda dos Milagres, que é a história de Pedro Arcanjo, que eu acho, assim como por Jorge Amado, ele escolhe esse livro como seu preferido, eu na esteira, né, no esteio, seguindo a verve do meu escritor predileto, eu também elejo
o Tenda dos Milagres como o meu romance. Mas aí tem a Tieta, tem a Teresa Batista, o livro Teresa Batista, e também o Sumiço da Santa, que foram obras que eu trabalhei. E tantas outras que eu não trabalhei, que gostaria, e se Deus quiser me der saúde, eu ainda trabalharei, né? Porque, enfim, são romances maravilhosos que vale a pena ser lidos. Na sua opinião, qual é o maior diferencial dos escritores nordestinos? Eu acho que é justamente esse regionalismo, né? Colocar esse Nordeste tantas vezes discriminado. A gente vê, em pleno século XXI, nas redes sociais, vocês devem acompanhar a quantidade de impropérios e, às vezes, vamos pensar assim, de intolerância mesmo em relação ao ser nordestino. Enfim, eu acho que os escritores nordestinos, eles foram diferentes justamente por eles terem a coragem de mostrar o valor que nossa região tem, de legitimar o homem nordestino com suas práticas, em sua voz, o seu jeito de falar, né? O nosso sotaque, que deve ser muito valorizado, a gente não precisa ter vergonha disso, o nosso jeito de nossa riqueza cultural, alimentícia. Então, tudo isso eu acho que as obras escritas por autores nordestinos, elas têm essa função de trazer isso, né, como algo legítimo e digno, para que a sociedade tenha, sem contar que, vamos pensar, durante o modernismo, rompimento mesmo com as tendências de outros países, né, se dá justamente com os romances regionalistas, né? O ciclo do Nordeste é quando, pela primeira vez na história literária, o Brasil passa a ser um paradigma. Portugal vai beber na nossa fonte, né? Até então, nós iríamos, os nossos escritores procuravam modelos em Portugal, na Itália, né? Os modelos de escritores de outras, da Europa, enfim, eles procuravam replicar isso aqui na literatura brasileira. E com os escritores do Nordeste, não somente o Jorge Amado, logicamente, mas aqui o José Lins do Rego, que fica tão próximo a gente, na cidade de Pilar, não é? O José Américo, que é ali em Areia, tantos outros, o Augusto dos Anjos, pela primeira vez, né, nós servimos de modelo e paradigma para outros lugares. Então, Portugal passou, logicamente, a tentar imitar o que estava sendo feito aqui no Nordeste, né? Esse romance que se divide também em fases, é bom que se diga. E a gente percebe que existe o romance regionalista saudosista, né? Que tem saudade de algo que se perdeu no Nordeste, aí onde enquadro, por exemplo, as obras do José Lins do Rego e até do próprio José Américo, enfim. Mas o de Jorge Amado, o autor que eu estudo, não é um regionalismo utópico, ele quer um Nordeste diferente. É um regionalismo que vai dizer para a gente da possibilidade de algo ser feito diferente aqui no Nordeste, entendeu? É uma utopia, algo que ainda não existe, mas, como diz Paulo Freire, o inédito viável, que poderia vir a existir, né? Então, parte disso aí, meu apoio, não é? Mas sempre tendo em mente que a gente não pode eleger, eu acho que a literatura tem essa função de eleger paredes, né? Que diferencie, ou seja, nem que diferencie, a palavra não seria essa, paredes que impliquem no não diálogo entre a literatura nordestina e a literatura de outro lugar. Eu não sou muito ligada a esse tipo de divisão, né? A literatura sempre vai estabelecer esses diálogos. Isso é muito bom que aconteça. A literatura de cordel é a mais conhecida na nossa região. Qual a importância desta para o Nordeste e o Brasil? Então, a literatura de cordel é a literatura da feira, né? A literatura que sai do livro. A literatura, porque eu não posso publicar num livro, porque eu não tenho, porque para você publicar você precisa, logicamente, de uma editora, de toda um know-how, né, que lhe possibilite, que abra as portas, não é assim. Você termina de escrever algo, você precisa passar, submeter, muitas vezes corrigir, né, reescrever, adequar o formato. Então, a literatura de cordel, no meu entendimento, é a literatura da liberdade. Eu escrevo, não é? Claro que cheia de preconceito, como foi há muito tempo, graças a Deus hoje não mais, né? Eu escrevo, eu sou capaz, inclusive, de imprimir, fazer a minha própria capa, que é onde está a estilogravura, e vender. Eu mesmo me transformo, o cordelista, né? O genuíno cordelista, ele se transforma em autor, em editor e em vendedor, né? Ele se transforma, ele utiliza desses três suportes, ele fica como meio que um 3 em 1 nessa tarefa. Então, a literatura de
cordel, além de ser linda, porque ela é toda rimada, né, tem todo o recurso das rimas, toda a questão da construção poética, do lirismo, ela também condensa as histórias, os nossos casos, das histórias que não têm uma certa autoria, que vão passando de geração em geração. Né? Eu estou lembrando de um texto que é O Cachorro dos Mortos, que é um clássico do cordel. Né? E é um cachorro que ele é capaz de dizer, com sua insistência, quem foi o assassino do seu dono. Né? Vocês já devem conhecer essa história. E o nome do cachorro se chama Calar. E, para minha surpresa, quando eu li esse livro já na universidade, eu já era professora, quando eu tive acesso aos cordel, porque quando eu ingressei na universidade, o cordel, eu lembro que eu paguei o cordel numa cadeira que a gente chamava de optativa. Era um tipo de literatura que eu poderia ou não conhecer. Hoje não, um professor de literatura que não conhecer cordel, coitado dele. Né? Mas na época em que eu ingressei na universidade, eu poderia ou não conhecer o cordel, eu teria a obrigação de conhecer os clássicos. Machado de Assis, Clarice Lispector, né? Manuel Bandeira, mas os cordelistas, o Leandro Gomes de Barro, Manuel Camilo, todos esses eu não teria a mínima obrigação de conhecer pelo regime curricular acadêmico. E eu fiz essa optativa. Né? Eu lembro que eu entrei, me matriculei na cadeira e lá eu li O Cachorro dos Mortos. E, para minha surpresa, quando eu li que o nome do cachorro era Calar, eu lembrei da minha infância, né? Que na minha casa, eu não era nascida na época, mas existia um cachorro chamado Calar. E automaticamente eu cheguei à conclusão que meu pai, que tinha dado o nome ao cachorro de Calar, tinha lido esse cordel, né? Tinha escutado essa história. Por exemplo, o Alto da Compadecida, que é um teatro, né, uma peça teatral produzida por Ariano Suassuna, outro grande mestre na nossa literatura. Ariano vai lá beber muitas histórias que estão lá no Alto da Compadecida, são histórias que ele colhe dos cordéis, né, daquilo que ele escuta nas feiras, que vem passando de geração em geração. Né, a história do gato que descome dinheiro, então tudo aquilo vem no imaginário, faz parte das histórias, né, das princesas que tinham dinheiro, tesouros, então tudo isso vem sendo construído, né, muitas vezes, nas feiras, nas praças, por essas pessoas que tantas vezes foram discriminadas, mas que, graças a Deus, hoje estão tendo esse respaldo que a escola tem dado a isso, né? Inclusive, para que vocês aprendam, é possível escrever cordel e aprendam o esquema, como construir aqueles versos, né? Como construir a quantidade de sílabas adequada, a quantidade de versos para fazer uma cestilha, uma redondilha maior ou menor. Isso é possível e é interessante que se faça na escola. Tenda dos Milagres foi o livro que você selecionou para o seu doutorado e especialização. Por que a escolha dessa obra e quais os aspectos identificou sua tese? Bem, na especialização eu trabalhei com a questão da miscigenação e da mistura, hibridação religiosa. Eu estudei especificamente como esse texto, na minha especialização, acho que 2001, como esse texto ele trabalhava a resistência à religiosidade de matriz africana, né? Como ele trazia os orixás, como Jorge Amado legitimava os rituais litúrgicos do candomblé, que é outra veia bastante discriminada, não é? Normalmente as escolas não trabalhavam não tocavam nesse assunto. Mas agora, graças a Deus, a partir dessa nova lei, né, a 11.634, que vai redimensionar o ensino da cultura afro-brasileira e indígena, né, isso vem mudando na escola. Então, na especialização, eu enfoquei basicamente essa questão de legitimação da religiosidade de matriz africana, o respeito com que a obra trata, né, e a resistência mesmo do homem ali retratado em cultuar os seus orixás, né, em ter a sua mitologia, a sua cosmogonia, ter os seus deuses, ter todos os seus rituais litúrgicos legitimados e dignos de serem praticados. Então, eu trabalhei isso na minha especialização. Isso foi exaustivamente discutido durante muito tempo em outras teses de mestrado por outros alunos. E no doutorado eu gostaria de trabalhar novamente com a história de Pedro Arcanjo, que é o personagem principal de Tenda dos Milagres. E aí eu trabalhei já numa vertente diferente, não mais visualizando a questão da miscigenação religiosa, mas sim trabalhando com a transposição desse texto, que eu chamo de transposição intersemiótica, do texto literário para os desfiles de escola de samba. Porque esse romance de Jorge Amado é considerado o romance que foi mais traduzido, transposto
para os desfiles carnavalescos. Ele foi transposto por 7 vezes para escolas de samba, não é? Então eu trabalhei esse transmigrar do texto escrito para as escolas de samba. E aí eu enveredei pelo mundo do samba, eu fui desfilar em escola de samba, fui entender como isso funcionava. A literatura me levou, além de viajar no próprio texto, por outros caminhos. Essa foi a minha tese, né? Ver essa potência, né? Como se o texto, que se vocês depois se interessarem para ler, ele termina com um desfile de escola de samba. A Tenda dos Milagres termina com a comemoração do centenário de Pedro Arcanjo, feita por uma escola de samba no ano de 1969. Isso realmente aconteceu em Salvador, não para o Pedro Arcanjo, mas para o próprio Jorge Amado. E aí, agora em 2012, há 3 anos atrás, uma escola de samba de São Paulo, chamada Mocidade Alegre, fez a mesma coisa. Celebrou os 100 anos de nascimento de Jorge Amado a partir de Tenda dos Milagres. E aí eu misturo isso tudo na minha tese e viro um samba só. Mas foi aprovado, graças a Deus. Já em seu mestrado, você escolheu como enfoque a obra O Sumiço da Santa. Pode falar um pouco mais sobre esse trabalho? Essa história, ele é um romance enorme, né? Como todo texto de Rosemary, ele tem mais de 300 páginas. Eu não sei se aqui na biblioteca tem. Se vocês se interessarem depois, eu posso emprestá-lo. Claro, com o maior cuidado para me devolver, porque eu morro de ciúme dos meus livros. Enfim, O Sumiço da Santa, ele conta a história de uma beata chamada Adalgisa, né? Ela é uma beata da Igreja Católica. É muito interessante. Que ela persegue uma afilhada que ela tem, ela cria como se fosse uma sobrinha, né? Ela cria com mãos de ferro essa sobrinha. Não deixa a menina fazer nada, proíbe a menina de frequentar os espaços, porque você sabe que a Bahia tudo é festa, né? A menina ir para festa, para namorar, e um dia, mais do que nunca, Iansã, que é sincretizada no catolicismo com a figura de Santa Bárbara, resolve vir para Salvador para libertar essa afilhada de Adalgisa do cativeiro, né? E é uma história mágica, do realismo mágico, porque começa com a chegada da imagem de Santa Bárbara, que é uma santa católica, vem da cidade de Santo Amaro da Purificação para a cidade de Salvador. E quando ela chega no cais, a santa simplesmente desce, vira gente, desce do andor, se transforma em Iansã e se solta em Salvador, na Bahia, né, nas ruas da Bahia de Todos os Santos, para fazer essa Adalgisa libertar sua afilhada do cativeiro. Então é um romance belíssimo. Ele dura, o tempo cronológico dele é 2 dias, as ações acontecem em 2 dias, mas ele move 340 páginas, ele é imenso, você embola de rir, né? Porque é uma imagem católica que vira orixá no sincretismo, né? E ela visita determinados lugares, né? E os orixás, eles conseguem finalmente libertar a Manela. E eu estudei justamente no meu mestrado, respondendo à pergunta, essa hibridação, que eu chamo hibridação identitária, cultural e religiosa, presente no texto O Sumiço da Santa. Porque eu trabalho a mistura que Jorge Amado faz. Eu vou desvendando, discutindo na minha dissertação do mestrado, como ele articula essas indefinições, essas misturas. Aí eu volto um pouquinho para essa questão do Nordeste. É tão difícil eu dizer o que é um nordestino, né? É do mesmo jeito que Jorge Amado diz em O Sumiço da Santa. É tão difícil eu dizer o que é católico e o que é candomblé. Ele quer dizer isso, entendeu? Que tudo aqui no Brasil é muito misturado. E é dessa mistura e dessa confluência que gera a nossa diversidade e a nossa riqueza. Então, essa é a mensagem da obra que eu tento construir, reconstruir na minha dissertação de mestrado, que foi em 2003, salvo engano. Quanto à sua profissão, o que é mais gratificante? Só não é o salário. Tudo é gratificante, menos o salário, logicamente. É gratificante esses momentos que a gente vive, de compartilhar um pouco do que a gente leu, a paixão que a gente sente pela docência. Eu digo, se você não se apaixonar pela docência, você não vai ficar, você pode ser qualquer coisa, menos um professor. Você pode até dar aula, mas você não vai ser um professor, né? Então, o que mais me gratificou ao longo, eu entrei 20 anos de profissão. Eu tenho 20 anos de profissão. Então, nesses 20 anos de profissão, eu comecei em 96, né, para o ano 2016, 20 anos.
o que me gratifica é isso, é o carinho dos alunos, é ver também os alunos conseguindo, né, ter êxito, e às vezes eu me sinto orgulhosa de ver aquele que passou em primeiro lugar no vestibular. Eu fico doidinha de alegria ver os ex-alunos na universidade, né, se ingrando, já às vezes nem lembro mais da professora, eu fico olhando de longe, vendo, olha, aquele rostinho ali já passou por mim, eu já dei aula. Então isso é muito gratificante, é gratificante o encontro com esses autores, né, o dia a dia. A gente que lê e que é professor, a gente tem essa visão diferente, um pouco diferente. Eu não dou sem muito expectativa financeira, mas sempre vendo esse lado do humano mesmo como o que mais gratifica. Eu acho que é isso, é esse encontro com a gratidão também de muitos alunos, o respeito que a gente logra na sociedade. Isso tudo me gratifica e me realiza também. Por que você escolheu fazer mestrado e doutorado em literatura e interculturalidade? Bem, justamente esse nome é difícil, né? É o interculturalidade. Esse inter significa a relação, certo? A troca. Então, eu tinha visto alguns programas de mestrado que estudava literatura brasileira, literatura portuguesa. E o PPGLI, que é da UEPB, que faz parceria com o projeto que vocês estão aqui encampando, o PPGLI é um programa diferente, porque ele vai misturar a literatura com outras coisas, com muitas outras coisas, por exemplo, com a religiosidade, com o samba, os vários diálogos, inclusive, que vão permeando e fazendo possível a literatura acontecer. Então, foi essa capacidade de dialogar, de não abstrair a obra literária como se ela tivesse nascido sozinha, sem ter nenhuma relação, né, que me fez perseguir tanto o mestrado como depois o doutorado nessa instituição, né? Então foi essa interculturalidade, que é esse nome tão grande, quer dizer justamente isso, essa possível relação, né? É inevitável, porque tem gente que não quer que isso seja verdade, acha que o texto literário ele se resolve por si só, e a interculturalidade vem mostrar que não, que a gente o escritor está ali permeado por tantas outras coisas, né, que vão refletir naquilo que ele escreve, né? Ou às vezes até não reflete, ele escreve outra coisa que ele queria ver possível naquele mundo que ele se sente inadequado, né? Naquele lugar onde ele não se sente acolhido, então ele propõe algo totalmente diferente, mas com base naquilo que ele está vivendo. Então foi isso. Quais são os obstáculos que o profissional da sua área tem que enfrentar? Vocês não gostarem de ler, vocês, eu digo os alunos, né? Não gostarem de ler no sentido de não gostarem de ler no suporte livro. Normalmente hoje eu encontro alunos que têm muita facilidade de ler no suporte digital. Inclusive eu acho que interessante que eu tenho tentado fazer isso nas minhas aulas de mestrado, mudar o foco, né? Não mais o livro, a solidão do livro, mas propor alguma coisa através das redes sociais, através do hipertexto que é a internet. Então, a dificuldade de concentração faz com que os alunos, às vezes, se achem desmotivados para pegar um livro. Esse livro tem 300 páginas, eu não vou dar conta mais disso, né? Diante do imediatismo que essa sociedade tem valorizado tanto. Outro impasse que eu seleciono, que dificulta um pouco, é a própria condição da escola. Às vezes a gente tem bibliotecas que tem um acervo dos nossos sonhos, nem nunca vamos ter, porque cada professor tem o seu elenco de obras, né? Mas eu pontuo esses dois aspectos, né? A própria dificuldade de cativar o aluno. Eu acho que às vezes eu conseguia, contando essas histórias, contando, mostrando minha paixão pela obra, o aluno ficava com vontade, eu ficava meio que seduzindo o aluno para ler a obra, né? Mas basicamente isso. E por outro lado, a carência mesmo da escola no que toca às obras, o tempo dedicado à leitura, né? A gente lê ouvindo um barulho, todo mundo conversando, né? A gente só entende escola hoje carteira e banca. Poderia ser diferente, não poderia ter uns acolchoados num canto para que você pudesse ter um tempo para ler. Qual era o problema, né? Às vezes me incomodava bastante em algumas escolas particulares que eu já lecionei no início da minha carreira, que eu determinava uma aula de leitura. E eu via, às vezes, as coordenadoras passavam e achavam que eu não estava fazendo nada. Porque dizia que os meninos estavam todos lendo e eu lendo também na minha carteira, no meu birô. E não raro uma vez eu percebi que tiraram o meu birô. Porque a conversa que saiu na biblioteca é que tinha aula que eu não dava aula. Eu estava só lendo. E como se ler não fosse
algo tão importante, fosse algo em segundo momento, né? Eu tivesse enrolando, enchendo linguiça, como a gente diz. Ela não estava fazendo nada, eu não estava copiando, eu não estou aqui para formar alunos copistas. Os monges copistas ficaram lá na Idade Média, né? E eu queria que meus alunos lessem. Eu acho que a atividade mais importante era ler. Às vezes eles me perguntavam, professora, a gente vai fazer o que com esse livro? Nada. Pega o livro, escolhe o que você quiser e vamos ler. E eles achavam que eu estava doida, né? Porque talvez eu estivesse mesmo. E eles ficavam lendo e era maravilhoso. No fim, a gente discutia o que tinha lido, discutia um pouco da obra, eles diziam o que tinha encontrado, propunham um outro título, e assim, eu acho que consegui formar alguns leitores. Além de Jorge Amado, quais são os outros escritores nordestinos que você admira? Raquel de Queiroz, que é uma escritora nordestina, eu pontuaria essa autora, não é? O Graciliano Ramos, que é o autor de Vidas Secas, de Infância, de Insônia. Eu gosto bastante desse autor. O Manuel Bandeira, um poeta. Né? Gosto bastante do Bé das Aroeiras. Né? Eu vou pegar agora os vivos. Enfim, deixa eu lembrar de mais um. Ariano Suassuna, eu diria um nordestino. Augusto dos Anjos. Eu acho que gosto de todos. Seria deselegante até escolhê-los. Né? Eu estudo Jorge Amado, tenho mais conhecimento em relação à obra dele, mas não deixaria de lado nenhum, porque cada um tem sua riqueza, tem o seu aval, né, e merece o meu respeito e o respeito dos alunos por aquilo que eles realizaram. Qual a sua maior realização profissional? Eu acho que foi quando eu terminei o doutorado, né, porque eu costumo dizer que foram duas alegrias muito grandes na minha vida. Um dia que eu passei, né, que tive meu projeto financiado pela CAPES, pelo CNPq, eu fiquei muito contente, né, porque uma pessoa aqui de Aroeiras, a gente já recebe um olhar enviesado, né, saindo de onde eu saí, e com todos os problemas que eu já tinha vivenciado em minha vida, e eu ter conseguido esse projeto, ter sido financiado, ter tido respaldo de professores de universidades bastante conhecidas, como o professor Sebastian Rachan, que é do Canadá, professora Alicia Soares, que também é de Toronto, enfim, professores que validaram a minha proposta, que acreditaram naquilo que eu me propus a fazer, professora Rosilda, né, que hoje foi minha orientadora, hoje está no pós-doutorado em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Então, todas essas pessoas dizerem, olha, teu texto vale a pena, né? E uma professora Suda, que é uma outra apaixonada por Jorge Amado, professora Suda Sonaká, ela é uma professora da Índia. Qualquer dia eu trago ela aqui, é uma indiana, veste aquelas Kafkas que a gente vê na novela Caminho das Índias, né? E todo esse pessoal participou da minha banca e validou a minha proposta. Então, foi uma alegria muito grande. O ingresso, quando eu tive o meu projeto financiado, né? Aceito na linha de pesquisa, e em primeiro lugar, quando eu vi meu nome ali, eu gritei, embolei assim no chão, fiquei achando que era a última alegria da minha vida, mas a alegria maior foi há 2 meses atrás, no dia 24 de julho, quando eu fui defender a minha tese, né, porque é um momento bem complexo, bem tenso, usando a expressão dos jovens, né? Muito tenso. Você vai para lá e você vai ser sabatinado, 5 professores vão lhe questionar, botar defeito no que você fez, com sua família toda assistindo, você lá morrendo, né? E eu, graças a Deus, foi muito tranquila, eu não mereci críticas. Acho que merecia, que eles foram muito generosos comigo, né? Mas não fui alvo de críticas, fui bastante elogiada, graças a Deus. Então, isso foi uma alegria muito grande para mim nesse dia, poder sair de Aroeiras, né? Não ter vontade de sair da minha cidade no sentido de morar, mas o meu trabalho, poder sair de Aroeiras e ser reconhecido por renomes, né, por pessoas de outros lugares, de outros rincões, que disseram, esse texto está bom, esse texto merece ser lido, né, apesar dele ter 369 páginas, então vale a pena, não foi cansativo, né. Depois eu vou trazer uma cópia da tese aqui para a biblioteca da escola, para os alunos, pelo menos, folhearem e ver o que foi que eu passei esses 4 anos fora, fazendo o quê, né? Muita gente pensava que eu não estava fazendo nada, né? Patrícia está só na boa, mas não é. Era estudando para voltar com um pouquinho mais de conhecimento, tentar compartilhar com vocês. Quanto à literatura brasileira em geral, quais são os maiores escritores, na sua opinião? Olha, eu não gosto muito de chamar de maiores, porque isso depende muito do ângulo que a gente vai elegendo, né? Todo o cânone, porque isso é o cânone. Canonicamente, a gente vai estar lá Machado de Assis, Guimarães Rosa, né? E automaticamente vão existir tantos outros que ficaram esquecidos, né? Então eu não vejo que o meu
ele é totalmente, ele não é canônico. Jorge Amado, por longo tempo, até, eu acredito, até a década de 90, ele foi rechaçado pela academia. Ele era considerado um escritor pornográfico, inclusive. Então, ninguém colocava. Ele era escritor, assim como Paulo Coelho é hoje, né? Muita gente discrimina Paulo Coelho, acha que Paulo Coelho, porque vende muito, é um péssimo escritor. Ora, ele pode ser péssimo para mim, mas ele pode ser ótimo para você. Né? Então, a relação de bom ou de mal, quem dá é o leitor. Né? Eu acho que, por exemplo, eu pontuo, claro que eu acho interessantíssimo os textos de Guimarães Rosa. Eu concordo que ele é um grande diferencial na literatura. Eu pontuo os livros de Érico Veríssimo, que me fazem conhecer um sul maravilhoso, que eu tenho muita vontade, inclusive, de voltar, né? Naqueles montes, naquelas serras, nos ventos, né? Vocês têm aqui na biblioteca toda a trilogia de Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento. Tem o Retrato, o Continente e o Arquipélago. São 9 livros, né? Então ele conta toda a história de fundação do Rio Grande do Sul, através da história de 2 famílias, a família Terra e a família Cambará. Então é lindo, isso foi transformado em minissérie, foi transformado em filme, e nada mais lindo do que um livro, né? Como eu falei para vocês, amo Raquel de Queiroz, né? Acho uma escritora muito pertinente naquilo que ela coloca, certo? Então tem muitos outros que tem o Ferrez, que é agora um escritor mais contemporâneo, né, que está aí falando da favela, mostrando. Tem a Carolina de Jesus, que é a primeira escritora negra, que escreve lá da favela, dizendo, né, como se vive, como se projeta, como se fala, a vivência desse povo tão marginalizado. Então, eu acho que o que me encanta são essas diferenças que eles conseguem pontuar. O próprio Machado, com sua escrita diferente lá no Memórias Póstumas, enfim, e no Dom Casmurro, que a gente não sabe que morreu, se traiu ou não traiu, aquilo é diferente, eu acho interessante. Então não tem um melhor nem um maior para mim. Depende também do meu estado de espírito. Tem dia que eu quero Mário Quintana, né, que é lindo, os poemas de Mário Quintana. Aí eu vou lá na minha estante, hoje eu estou para Mário Quintana. Eu estou mais calminha, gosto contemplativa. Tem dia que eu estou questionadora, aí eu vou lá para o Ferreira Goulart, ou então eu procuro outro autor mais, o Carlos Drummond de Andrade, e vou fazendo esse percurso. Não existe um maior para mim, não. Né? Depende muito do momento. Qual foi o seu maior obstáculo ao fazer graduação, mestrado e doutorado? Meu maior obstáculo foi porque eu fui muito atropelada na minha vida, né? Eu fui mãe aos 17 anos. Então, todo mundo dizia que eu não ia mais fazer nada, né? Porque a gravidez, há 20 anos atrás, era o vaticínio, uma moça ficar grávida, era o vaticínio que ela não ia mais estudar, ela ia virar mãe, e mãe era uma coisa e estudante era outra. Não conciliaria mais as duas coisas. Então, o meu maior obstáculo foi esse, foi desconstruir essas fronteiras mesmo. Eu queria estudar, eu queria ser mãe, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? E graças a Deus eu consegui. Eu estudava, tinha meus filhos pequenos, nem por isso eu fiquei em casa. Eu ia, mas era um obstáculo, porque não tinha ônibus, naquele tempo a gente não tinha a facilidade que vocês têm hoje com os ônibus escolares, a gente viajava em Kombi. Eu era conhecida, por exemplo, na UEPB como a menina da mala, porque eu viajava na mala da Kombi, aqui de Aroeiras. Até que eu escrevi sobre isso uma vez no Facebook, do professor, acho que é Isaías, né? Que foi meu aluno também. Enfim, eram esses os obstáculos. Conciliar as tarefas de mãe, de dona de casa, de esposa, com a tarefa de estudante, que na minha época isso era inconciliável, você não poderia conciliar tanta coisa. Hoje é mais simples, todo mundo trabalha, todo mundo, né? Mas naquela época não, eu achava que mulher, há 20 anos atrás, eu teria que tomar conta dos meus filhos, né? Teve momentos, inclusive, que eu precisei fechar o curso, foi muito dolorido para mim, tive um probleminha na gestação do meu filho mais novo, eu tive que trancar a minha matrícula, porque eu não podia mais viajar, estava com um probleminha na gestação, e tranquei por um semestre. E aí, foram esses os obstáculos. Né? Mas, graças a Deus e a ajuda dos meus familiares, eu fui contornando. Deu certo. Na sua opinião, qual foi o maior legado que Jorge Amado deixou? Foi esse apoio ao povo. Né? Ele diz no projeto literário dele, eu quero escrever para o povo e sobre o povo. Então, quando ele traz o povo, o povão, né, para a literatura, ele traz o bêbado, ele traz a prostituta, ele traz o estivador, ele traz o menino de rua, ele traz a beata, a mãe de santo, o pai de santo, né, ele traz os capoeiristas.
Ele traz o que opera, o operador dos veleiros, né? Aqueles que vão lá conduzindo as jangadas no cais do porto. Então, esse é o legado. É não falar dos doutores, é não falar do homem das letras, é falar do povo em sua genuína sabedoria. E ele mostra tanta riqueza, né, na prática do povo, naquilo que o povo constrói, a gente comum, o homem do cotidiano, que eu acho que esse é o seu maior legado. Eu acho que ele conseguiu fazer isso. Você lê aquilo ali e diz, olha que história linda, é uma história simples, de gente como a gente, né? Gente que dança, gente que chora, gente que tem problema, gente que não tem dinheiro, né, que precisa vender o acarajé na porta do mercado. A própria Teresa Batista precisa cuidar dos doentes com bexiga, né? Tem uma da doença, a bexiga negra, que ele retrata bem, que foi uma praga, uma peste que assolou Salvador, e ninguém tem coragem de cuidar dos doentes com bexiga negra, e lá vai Teresa, né? Teresa Batista vai e pega os doentes pingando aquela secreção das pústulas de bexiga, e ela vai e pega, não abandona ninguém, os saveiristas, né? As dançarinas, as casas de mulher dama, tudo isso ele traz na sua literatura. Então, esse povo, que tantas vezes é discriminado, vem no texto dele. Com qual personagem das obras de Jorge Amado você mais se identifica? Que maravilha! Vou dizer que me identifico com Gabriela. Gabriela, em 1958, é o romance A Divisor de Águas, né? Gabriela Cravo Canela, que vocês é a cozinheira, né, que encanta com seus dotes culinários, o turco, Nassib, né? Eu tive, inclusive, na cidade de Ilhéus, que é a cidade onde Jorge Amado nasceu, numa fazenda próxima a Ilhéus, e tem a casa dele, ele tem casas em Ilhéus e casa em Salvador, né? Então, a casa dele em Ilhéus é transformada no museu, e a casa onde ele morreu em Salvador, né, que é a Casa do Rio Vermelho, agora está aberta ao público também, além de uma fundação enorme que ele tem no Largo do Pelourinho, que é transformada na Fundação Caso Jorge Amado. Então, eu viajei, conheci esses 3 ambientes. E em Ilhéus você conhece a história de Gabriela, né? Porque Gabriela é ambientada em Ilhéus. E na porta da igreja de Ilhéus é linda a cidade, quando vocês um dia puderem visitar, não deixem de incluir nos planos, né? A igreja de Ilhéus, ela foi construída na beira do mar. E ela tem uma escadaria enorme, ela fica no topo, em cima da escadaria, e embaixo fica o bar Vesúvio, né, que é onde era o bar na história do turco Nassib, onde Gabriela cozinhou. Gabriela era uma retirante aqui da Paraíba, né, desses lados, ele não diz o lugar, mas provavelmente da Paraíba, se eu estou me identificando com ela, e ela chega, e lá ela encanta com seus dotes culinários, ela consegue cozinhar e acaba o turco se apaixonando por ela. E esse bar Vesúvio, ele fica na frente da igreja, do lado da igreja, e do bar Vesúvio para o cabaré, que é o Bataclan, tem uma passagem secreta, né? Porque lá em Ilhéus eles contam que enquanto os coronéis do cacau estavam no bar, as beatas e as suas senhoras estavam na missa, do bar eles iam para o cabaré, que era o Bataclan. E quando terminava a missa, por as escadas serem propositadamente muito altas, elas desciam devagar, dava tempo os seus empregados irem chamar no cabaré, e eles entravam e passavam como se eles estivessem no bar, né? Então, lá em Ilhéus você bebe, você vê a vida de Jorge Amado, vê as obras, enfim. E eu me identifico muito com Gabriela, com essa menina, com essa cozinheira, né? Com essa mulher do povo que encanta. Ela gosta de criança, enfim, ela é anticonvencional por natureza. Por exemplo, ela casa com o Nassib e depois ela diz, eu quero ser sua cozinheira, vamos anular o casamento, porque eu não quero calçar sapatos. Ela não gostava, ela não se adequava à vida em sociedade, né? Apesar dela, quando ela casa com o Nassib tenta transformá-la numa senhora, e ela não aceita, ela acha que os sapatos incomodam, ela odeia estar naqueles lugares, ela quer simplesmente viver feliz, fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é cozinhar, andar, soltar a pipa com os meninos, tomar banho de mar e comer cacau e nada mais. E namorar com o Nassib. Então, a simplicidade de Gabriela me encanta. Mas também a força de Tieta, a força de Teresa, né? Ele é um escritor que valoriza as mulheres, tá certo? A coragem de Manuela, né? De Manela, melhor dizendo. Vamos dizer assim, a intransigência de Adalgisa, de tantas outras personagens